E se eu te dissesse que o teu patrimônio está a uma mudança de explodir, de crescer pra caramba, de te proporcionar uma vida com muito mais tranquilidade e liberdade? Bom, nesse vídeo eu quero te explicar isso e mostrar qual é essa uma mudança que distancia teu patrimônio disso tudo. Não vai ser o mindset, a mudança não vai ser acreditar que você pode. É uma mudança bastante específica, bastante clara, então presta muita atenção aqui nesse vídeo, porque a primeira coisa que eu quero te contar aqui é sobre a tríade da riqueza, sobre 3 pontos que te ajudam muito a construir riqueza. Entender esses 3 pontos antes de compreender que mudança é essa que pode fazer o teu patrimônio explodir. E para contexto, muita gente não sabe que o Clube do Valor, a minha empresa que hoje cuida de praticamente 6 bilhões de patrimônio em terceiros, ela começou com um investimento único de cerca de R$ 5.400. Qual o contexto aqui? Eu tinha uma boa experiência já no mercado financeiro, eu tinha várias ideias que eu queria levar para as pessoas, eu queria passar a empreender. E aí eu investi R$3.000 num curso sobre como ter um blog na internet e R$2.400 em 12 parcelas, uma ferramenta de e-mail marketing, mas em pequenos custos para registrar domínio e hospedar o site. E assim surgiu o Clube do Valor, que é um blog que tinha essa cara, que logo depois se tornou também um canal no YouTube e logo depois se tornou empresa através da qual eu, Ramiro, passei a fazer gestão da carteira de clientes. E o resto é história, o tempo passou, esse trabalho de produção de conteúdo online foi nos fazendo ser mais reconhecido, a gente foi aparecendo aí em algumas manchetes, em grandes veículos de imprensa. Eu passei a ser convidado para palestrar em diferentes eventos, em diferentes regiões do Brasil e a empresa foi crescendo, passou a ser premiada, foi um reconhecimento muito massa e isso nos fez aí ter hoje um time incrível que eu tenho o maior orgulho aí de liderar. Mas essa história aqui não é sobre mim, e sim sobre como tudo isso começou com um pequeno investimento. E o grande ponto é que o que eu fiz aqui é replicável, e para você entender como replicar, você precisa entender essa tríade da construção da riqueza. O primeiro pilar dela é o que eu chamo de lei do efeito. E ela diz, por mais duro que seja, que a sua renda, ela não vai seguir diretamente o quanto trabalhou, que só trabalho duro não basta. Não à toa, 90% da população ganha menos de R$3.500 por mês. E aqui tem muita gente que trabalha muito duro. Média de horas semanais de trabalho no Brasil é de 39, supera a média mundial, supera inclusive os Estados Unidos. E o porquê só trabalho duro não te faz ter mais renda é a lei do efeito. O que diz a lei do efeito? Ela diz que a quantidade de dinheiro que você faz, ela é diretamente ligada ao tamanho do valor que tu gera na vida das pessoas e a quantidade de pessoas para quem tu gera valor. Então, o dinheiro é efeito do valor gerado. Quanto maior for esse valor, e quanto mais pessoas você gerar valor, mais dinheiro você vai ganhar. Não à toa, hoje, no 11º ano, o Clube do Valor tem um faturamento muito maior do que no 8º ano, onde ele tinha um faturamento muito maior do que no 5º ano, onde ele tinha um faturamento maior do que no 2º e por aí vai. Porque conforme a gente foi produzindo mais e mais conteúdos e crescendo mais e mais a nossa equipe e atendendo mais e mais clientes, a gente aumentou a quantidade das pessoas para quem a gente gera valor e a gente foi melhorando nossas estratégias, nossa forma de trabalhar, gerando mais valor para essas pessoas. Isso fez com que, em contrapartida, eu, os sócios do clube, os principais diretores, gerentes, pessoas que trabalham aqui, passassem a ganhar mais dinheiro. O segundo pilar aqui da tríade da riqueza é o que eu chamo da estratégia da competência combinada. Se a lei do efeito explica o que você precisa fazer para gerar mais valor para mais pessoas, essa estratégia aqui, ela fala como fazer. E aqui eu acredito muito que não basta ser top 10 ou top 20% em uma habilidade para tu conseguir gerar muito valor para as pessoas. Na verdade, não. Você tem que ser muito bom numa habilidade, como modéstia à parte, a gente é muito bom em gestão de investimentos, mas tem que combinar essa competência com outras competências para que você consiga mostrar isso para o mundo e ser bem remunerado com base nisso. Então, eu acredito de verdade que no universo de empresas de wealth aqui no Brasil, a gente é top 20% em termos de conhecimento técnico. Olhando para nível de serviço prestado, eu diria que a gente é assim, top 1, 2%. Mas a gente também é top 20% no marketing. A forma com que a gente atrai a atenção das pessoas para a internet. A gente é top 20% também em cultura. A gente tem uma cultura muito forte aqui dentro, que atrai bons talentos e retém esse talento. E quando tu é top 20% em 3 habilidades, por exemplo, você se torna único, né? Porque 20% vezes 3 é 0,8%. O terceiro pilar, ele é sobre o trabalho inteligente. Aqui eu quero fazer um disclaimer de novo, para você tomar cuidado com aquele papo que basta só trabalho duro. Esquece, não é só trabalho duro, assim como você tem que tomar muito cuidado com aquele papo de que dá para ter sucesso sem trabalho duro. Também não tem como. O ponto é que trabalho duro é um pré-requisito
pré-requisito. Isso requer também trabalho inteligente. E você só aprende a trabalhar de forma inteligente depois de trabalhar duro por bastante tempo, depois de fracassar muito, depois de receber muitos feedbacks, depois de ter muitas conversas difíceis, de ter passado por muitas situações desafiadoras. Isso vai melhorando a tua capacidade de tomar decisões. E eu não tenho dúvida de que hoje eu, Ramiro, consigo tomar decisões bem melhores e com isso ser muito mais produtivo, gerar muito mais resultado com o mesmo tempo de trabalho empregado. Sinal de que eu estou trabalhando de forma muito mais inteligente do que eu trabalhava no passado. E eu não tenho dúvida nenhuma de que tem muitos empresários que trabalham de forma muito mais inteligente do que eu, porque no limite todos têm as mesmas 24 horas. E a partir do momento que você já tem uma renda boa, você já tem todos os benefícios que essa renda traz. Poder morar perto do trabalho, não perder tempo com pequenas vicissitudes financeiras. As pessoas já estão no mesmo patamar e algumas usam seu tempo de forma mais inteligente do que as outras. O Jeff Bezos usa o tempo de forma mais inteligente que a minha. Só para citar um exemplo aqui, no ator ele construiu uma empresa muito maior que o Clube do Valor. Mas enfim, esse aqui são os 3 pontos. A tríade da riqueza que é um pré-requisito para essa mudança que eu quero te mostrar aqui. Por quê? Porque o que acontece quando tu te alinha a esses 3 pontos? O que acontece é que aí você vai ter uma renda que vai ser maior do que o seu nível de gastos. Quando você tem uma renda que é maior do que o seu nível de gastos, vai te sobrar mais dinheiro. E aí você pode pegar essa parte que sobra e fazer aportes para montar uma carteira de investimentos que ao longo do tempo ela vai crescer aqui de acordo com a curva exponencial. Quanto mais tempo passar, maior vai ser o teu patrimônio, porque vai estar sobrando mais e a tua carteira vai estar ali melhor investida. E aí, quanto mais alinhado você for essa tríade da riqueza, quanto mais trabalho duro e inteligente você conseguir colocar, quanto mais competências você desenvolver e combinar na sua vida, quanto mais você conseguir gerar mais valor na vida dos outros, dos teus liderados, dos teus clientes, dos teus sócios, mais a tua renda vai crescer. E aí mais dinheiro vai sobrar se você, não aumentar o teu padrão de vida. Não aumentar de forma proporcional, Claro que dá para aumentar, dá para viajar mais, dá para curtir algumas coisinhas a mais. Aí você vai ter mais e mais dinheiro para colocar. Só que não é aqui que o teu patrimônio explode. É aqui que tu começa a jogar o jogo em que faz muito sentido, mas muito sentido mesmo, você focar nessa parte aqui. Como investir melhor. E quer ver como a partir desse ponto se torna muito importante você investir melhor? Bom, primeiro te liga aqui no que teria rendido nos últimos 10 anos uma carteira com retorno de 100% do CDI. Isso aqui teria dado um retorno de cerca de 3,84% ao ano acima da inflação. Agora vamos fazer aqui algumas simulações. Vamos considerar que você está com uma renda bem alta, bem acima dos teus gastos, que você consegue poupar R$5.000 por mês. Só que teu patrimônio financeiro é zero, porque tu acabou de quitar o teu imóvel principal, comprou um carro legal, tu lá o financiamento, mobiliou a tua casa, a partir daqui tu está conseguindo poupar R$5.000 por mês. Tem uma renda alta. E aí você almeja ter uma renda passiva no futuro também alta. Vamos botar aqui, sei lá, uns R$30.000 por mês. Mas se você pensar, esses números são irreais, cuida aqui do patrimônio de mais de 5.000 famílias e tem muita gente que aporta 5, 10, 20, 30 mil por mês e busca ver como renda passiva de 30 mil, 50, 100 mil por mês. Fazer as simulações de 5 mil de aporte para 30 mil de renda passiva. E vamos cogitar aqui que você tenha 25 anos aí até construir um patrimônio grande para poder desfrutar essa renda passiva. Se você investir uma carteira rendendo 100% do CDI, que no passado rendeu 3,84% ao ano, o que nós temos aqui? A gente tem que você vai precisar acumular cerca de 10 milhões para ver com uma renda passiva de 30 mil por mês e vai demorar 51 anos para isso. E em 25 anos você chega a cerca de 2.488.000 a dinheiro de hoje, porque a gente está simulando aqui dados acima da inflação. Bom, você pode pensar, beleza, mas eu posso investir de outra forma. Sim, você pode investir de outra forma, seguindo notícias, tomando decisões com um profissional comissionado, mas essas outras formas que acabam sendo as mais comuns tendem a te fazer ter um retorno ainda menor do que esses 3,84. Que a única forma que eu conheço que funciona de verdade é você seguir uma estratégia chamada de alocação de ativos, que explica mais de 90% da performance de uma carteira. E consiste em você desenhar uma carteira de investimentos
feitas sob medida para a tua realidade. Como, por exemplo, essa carteira aqui com 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa, que serve para investidores mais arrojados, mais sofisticados. Essa carteira aqui teria tido um retorno de cerca de 11,5% ao ano acima da inflação. Mas vamos ser mais conservadores, vamos supor que daqui para frente ela vai render 7% ao ano acima da inflação, que eu acho uma simulação bem mais pé no chão. Nesse caso, se você usar aqui nossa planilha de calculadora de renda passiva, que ela está disponível de forma gratuita para você usar e fazer seus cálculos aqui no primeiro link da descrição, você vai ver que as coisas mudam. Você vai ver que você precisa de um patrimônio meta menor para viver de renda, e como a tua carteira rende mais, você também vê o teu patrimônio crescer mais rápido. Ou seja, em 25 anos você acumula um patrimônio bem maior e você vive de renda muito antes. Porque quando tu tá no jogo de já ter uma renda alta e conseguir poupar dinheiro todos os meses, a forma com que você investe vai determinar qual o tamanho do teu patrimônio meta. Se você passar a investir melhor, você precisa acumular menos dinheiro para viver com a mesma renda passiva, porque a tua carteira vai estar rendendo mais. Só que como ela vai estar rendendo mais, você antecipa a conquista da liberdade financeira em muito tempo. E essa história de vários clientes nossos. Olha só, esse aqui é um cliente que está conosco há bastante tempo, desde 2017. A carteira dele rendeu mais ou menos 6,7% ao ano acima da inflação. E esse cara começou conosco de fato com R$1 milhão e de fato ele aportou 330 mil desde que ele entrou aqui no Wealth do Clube do Valor. Aí se ele tivesse investindo a 100% do CDI, ele teria R$2 milhões e 100 mil hoje. Como ele está investindo uma taxa melhor, com uma carteira mais bem gerida, ele tem cerca de 2 milhões e 700 mil, ou seja, 564 mil reais a mais. Mesmo aconteceu com esse cara aqui, que começou conosco em 2016, com um aporte inicial de 4 milhões, fez mais 1 milhão e 100 mil de aportes, uma média de 11.500 por mês, e que se a carteira dele estivesse rendendo 100% do CDI, ele teria cerca de 8,8 milhões. Mas como ela está melhor investida, ele tem hoje 11 milhões e meio. Isso aqui são fatos que explicam como você pode viver de renda muito antes e acumular um patrimônio muito maior daqui a 1, 2 décadas e pouco, só com uma única mudança. Forma com que você investe. É fácil, Ramiro? Lógico que não, senão todo mundo seria muito rico. Mas é plenamente possível você ver a sua carteira render 6, 7% ao ano acima da inflação, ser bem investida, como a gente viu aqui com os clientes do Clube do Valor. E a partir do momento que você já está com uma renda alta e poupando bem, essa mudança vai explodir o teu patrimônio e vai te fazer conquistar a liberdade financeira muito, mas muito antes. Se você quiser atestar, a gente está aqui com a possibilidade de você criar o seu novo plano de investimentos para 2026. Para isso, basta você preencher alguns dados que eu vou deixar disponíveis aqui. E se você quiser aprender a investir conosco, estamos com vagas abertas para a experiência do Dinheiro à Liberdade. O link vai estar na descrição. Era isso? Um grande abraço e até mais.